Sim, boa noite, bem-vindos. Estamos ainda a aguardar a entrada do nosso convidado. E estamos a preparar aquelas coisas técnicas, não é? Olá, Pedro. Olá, Mário. Tudo Olá, boa bem? noite, Pedro. Viva! Tudo bem? Obrigado. Ok, cá estamos então, bem-vindo. A última vez que nos encontramos, estávamos do outro lado do Atlântico. Estamos do outro lado do Atlântico, exatamente. Bom, já estou a dar as boas-vindas às pessoas que nos estão a ver diretamente no Instagram. É um prazer estarmos aqui com esta talk da APG. E hoje vamos falar sobre a gestão de pessoas de alto impacto económico. É um tema que atualmente está muito, eu diria, na moda. Enfim, a gestão de recursos humanos tem muitas modas, não é? Às vezes essas modas passam. Outras coisas, se não são tão modas, são tendências, não é? Havia um autor que dizia que a diferença entre uma moda e uma tendência é que a moda passa, enquanto a tendência fica. Portanto, é uma definição, enfim, academicamente muito profunda, não é? Mas dá a ideia. E, portanto, estava eu a dizer, esta tendência, no fundo, de, enfim, olhar a gestão de recursos humanos de uma perspectiva mais estratégica e, designadamente, olhar enfim, essa perspectiva estratégica estar associada a algo que tem sido, eu diria, de certo modo, uma batalha e, ao mesmo tempo, atualmente, uma conquista da história da gestão de recursos humanos. Eu ainda me lembro de alguns anos atrás, nós tínhamos fóruns em que eram fóruns da APG, e nesses fóruns ouvíamos com frequência as pessoas, os responsáveis de recursos humanos, de certo modo queixarem-se de que as organizações não lhes davam muita importância. Ora bem, já há algumas décadas passadas, nós estamos numa situação completamente diferente. Hoje, a gestão de pessoas, gosto mais de dizer gestão de pessoas do que a gestão de recursos humanos, é qualquer coisa um, de muito importante, reconhecidamente importante, não é só importante na nossa opinião, é reconhecidamente importante e é reconhecido finalmente o seu relevante papel estratégico. E é disso que vamos falar. Eu sou Mário Seitil, presidente da APG, e vou dar a palavra ao Pedro. Atenção, Pedro, nós conhecemos há mais de 4 décadas, fomos colegas de curso e une-nos uma amizade transatlântica, uma vez que o Pedro tem percorrido vários países na sua atividade de consultor, mas ele terá a oportunidade de se apresentar melhor do que eu poderia fazer. Pedro, tens a palavra. Obrigado, Mário. Sabes que é um grande prazer estar de novo aqui contigo e retomar as nossas velhas tertúlias, não é? Assim, resumidamente, eu sou consultor, CEO da PM Hub, que é uma holding de 4 consultorias e uma business school. Sou também reitor da Euro-American Business School. Trabalho há 41 anos como consultor da RH, já trabalhei em 26 países, já fui professor em 16 universidades, em 5 continentes. Enfim, eu brinco, digo que sou como as abelhas, quando não estou voando é porque estou fazendo cera, é porque não estou, Okay. é porque não estou fazendo nada, não é? E, e naturalmente que este tema é um tema, como tu disseste, pode ser mais um modismo, como o RH é muito permeável aos modismos, não é? E às vezes as pessoas usam terminologias sem ter muita percepção, consciência do que está por trás dessas terminologias, não é? Há bem pouco tempo falávamos do RH estratégico com o significado que era RH importante, como se estratégico significasse que o RH tinha adquirido mais importância do que antes, e o que está por trás enfim, tem alguns conceitos teóricos, académicos sobre o tema. Depois também falávamos do RH, do capital humano, depois sei lá, do RH integrado, para quem for um pouco mais atrás. E muitas vezes esses nomes são utilizados sem que as pessoas percebam que por trás de cada um desses nomes pode estar de facto o tal modismo, mas está sempre um conceito conceptual, quer dizer, passa o pleonasmo, um conceito
académico, um conceito teórico que é específico. E este gestão de pessoas de alto impacto económico vem um pouco na linha que, se formos mais longe, chega aos anos 60, com o conceito de capital humano, quando o Becker criou o conceito de capital humano, não é? Onde nós avaliávamos o ROI das diversos processos do RH, portanto, o custo-benefício que isso trazia para a empresa, até chegar aos anos 90, ao chamado RH estratégico, que o Mushlan e o Bankberg dão uma definição que é essa sim disruptiva, que eles diziam que a gestão de pessoas deixava de ter como foco a gestão das pessoas para ter como foco a gestão do negócio por meio da gestão das pessoas. Portanto, a gestão das pessoas era mais uma disciplina dentro das outras disciplinas de gestão das empresas, como tecnologia, marketing, finanças, etc., que todas elas tinham a mesma finalidade, gerar naturalmente produtividade, competitividade para as empresas. E chegamos aos dias de hoje, onde esse conceito, obviamente, é um conceito ainda difuso, porque ele não tem uma escola bem definida, ele tem um conjunto de escolas, não é? Que, na minha opinião, começa no tal teoria do capital humano, dos anos 60, passa pelos conceitos da rentabilidade do RH, com o Fritz Enns, dos anos 2010, por aí. Passa naturalmente também pelo conceito do RH estratégico, do Mushlan e do Bankberg, que é um pouco mais antigo ainda, que vai em 92. E tem conceitos mais recentes, como o das organizações exponenciais, como o nexialismo, como, enfim, isto tudo envolvido com a transformação digital que nós hoje vivemos, com os conceitos da Agile na estrutura organizacional. Então, ele é produto de um conjunto de conceitos que, nos dias de hoje, portanto, em 2021, fazem mais sentido, não é que eles sejam novos, mas fazem mais sentido, exatamente porque há esta nova filosofia, que eu gosto muito dela, que é do nexialismo, que é de tirar nexo de coisas diferentes, não é? E esse nexo de coisas diferentes leva a que a gestão de pessoas tenha, de facto, tal elevado impacto económico nas organizações, não é? Pois, ok, agradeço, efetivamente, deste aí enfim, fizeste aí uma resenha muito interessante relativamente aos diferentes momentos teóricos. Isso é importante, porque é uma mensagem que, de facto, passamos, enfim, às pessoas que nos estão a ouvir, e, de um modo geral, passamos à comunidade de recursos humanos, que é, de facto, a ideia de que estas modas, ou estes modelos que aparecem, efetivamente, muitos deles, enfim, aqueles que citaste, têm efetivamente uma fundamentação académica, ou seja, têm por trás uma investigação científica, têm por trás um corpo teórico e conceptual bastante sólido. E, portanto, não se trata apenas de designações, não se trata de pura semântica, efetivamente, isso tem uma base de construtos teóricos importantes. Agora, o nosso desafio aqui é também ver em que medida é que esses construtos teóricos nos ajudam enfim, a lançar algumas pistas de ação para que, naturalmente, essas ideias novas possam vingar e possam prevalecer. Para quê? Para gerar uma gestão de pessoas que seja, efetivamente, mais, enfim, que corporize, finalmente, aquilo que é, talvez, o grande desígnio fundamental de sempre da gestão de recursos humanos, independentemente das designações que tomemos, que é conciliar, enfim, integrar, articular, e mais integrar aquilo que são os objetivos das pessoas com os objetivos das organizações. Mas quando dizemos isto, os objetivos das pessoas, hoje também temos alguma noção diferente dos objetivos das pessoas. Por exemplo, ao nível da motivação, nós hoje sabemos que, de facto, aquelas teorias tradicionais enfim, de Maslow, Herzberg, McGregor, etc., são teorias que, de facto, nos ajudam a compreender alguns aspectos, mas hoje a sociedade e os seres humanos são muito mais complexos do que isso. E, de facto, o ser humano não se reduz à categoria de
digamos assim, daquela lógica de estímulo-resposta. E, portanto, nós hoje temos uma sociedade mais complexa, uma sociedade menos linear, uma sociedade também mais ansiosa. E é nesse sentido que nós precisamos, de facto, de orientar as nossas práticas com base nos modelos para, enfim, ajudar as organizações e as pessoas a progredirem nesta sociedade que é tendencialmente cada vez mais caótica. E neste sentido, eu deixaria apenas uma nota e depois gostaria que também comentasses. Vou-te dar a minha ideia, ou vou-vos dar a minha ideia de qual é, de facto, esta relação de, pronto, fala-se muito nisso, de facto, a gestão de pessoas com um alto impacto económico. Eu desde já gostaria de salientar o seguinte, que muitas vezes esta apropriação, ou melhor, esta questão da associação entre a gestão de pessoas e o impacto económico, às vezes é lida de uma forma, eu diria, um bocadinho superficial. Vamos lá ver. Do meu ponto de vista, este alto impacto económico tem a ver com o quê? Tem a ver com não apenas utilizar os recursos, porque isso era o tradicional da gestão de recursos humanos. Tem a ver, sobretudo, com a compreensão de que os seres humanos hoje são portadores de capacidades que nós não conseguimos, de facto, calcular. E não vale a pena estarmos com ilusões. Do meu ponto de vista, é impossível estarmos a avaliar, nós conhecemos as perspectivas de avaliação do potencial, mas é impossível estar a avaliar completamente o potencial de uma pessoa. E porquê? Porque hoje, de facto, não importa, ou melhor, importa naturalmente aquilo que as pessoas têm atualizado, as suas competências, os seus comportamentos, mas importa sobretudo, efetivamente, criar um ambiente organizacional que leva as pessoas a descobrir aquilo que ainda não descobriram em si. E que é essas coisas que as pessoas ainda não descobriram e que efetivamente está, algures, na capacidade humana, que podem constituir o verdadeiro acervo de energia e de inovação para as organizações. Ora bem, se é verdade que, e agora sabemos que alguns, enfim, também alguns teóricos, não vale a pena citá-los, mas enfim, decidiria Gary Hamel siga para lá já há algum tempo, que acentuam que, de facto, hoje o grande elemento diferenciador de uma organização é a sua capacidade de inovação. O mercado está bastante mais sofisticado, os clientes já não têm só necessidades, querem ser surpreendidos e por aí fora, e, portanto, da verdade, hoje uma organização conta cada vez mais, não com as capacidades que conhecemos das pessoas, mas com aquilo que pode vir das pessoas e que pode, de facto, dar uma dinâmica às organizações efetivamente completamente diferente. E para mim é isto que está fundamentalmente associado a esta ideia. O alto impacto económico tem a ver com o facto de nós, e se quisermos ainda colocar a questão dos recursos, nós, seres humanos, somos um recurso que é mais difícil de calcular. É mais difícil calcular a capacidade de uma pessoa do que um poço de petróleo. A capacidade da pessoa, aliás, todos nós já tivemos essa experiência de haver situações em que nós dizemos nunca imaginei que fosse capaz de fazer isto. Portanto, do meu ponto de vista, o que é fundamental é criar organizações que realmente valorizem as pessoas, mas valorizem as pessoas no sentido de transmitir, fazer chegar às pessoas esta mensagem de que as organizações acreditam que em cada um de nós existe, de facto, um potencial ainda não descoberto e vamos criar condições para que esse potencial surja, evocar, no fundo, o melhor que existe nas pessoas. E para isso nós temos que arriscar. Não pode haver, de facto, uma gestão de pessoas com alto impacto económico se não houver uma certa dose de risco. E voltamos à velha história, à velha citação do Einstein, não podemos alcançar resultados diferentes utilizando os mesmos processos. Portanto, o que está em causa, do meu ponto de vista, não é apenas uma questão, de moda, o que está em causa é uma profunda reconcepção do papel das pessoas nas organizações e esta associação virtuosa entre uma melhor felicidade das pessoas, uma melhor realização pessoal, melhor e mais vasta realização pessoal, e obviamente o retorno que isso tem em termos de inovação, em termos de agilidade, em termos de potenciar numa organização, efetivamente, uma mentalidade e uma dinâmica verdadeiramente vencedora. Esta é a minha perspectiva. Qual é a tua ideia relativamente a isto? Enfim. Mário, como sempre, as conversas contigo são muito estimulantes, porque uma ideia gera outra ideia e vamos por aí. Eu concordo em género, número e grau com tudo que tu disseste. E acho que isso tem a ver com o mundo que nós vivemos hoje, não é? O chamado mundo bunny ou funny,
que tem um dos conceitos é exatamente o da imprevisibilidade. Existe uma imprevisibilidade em relação à economia, em relação à sociedade, em relação à evolução tecnológica, naturalmente essa imprevisibilidade ainda é maior quando se trata das capacidades das pessoas, daquilo que nós podemos esperar das pessoas. Então está perfeitamente alinhado com este mundo. Tu também disseste outra coisa que eu acho que é muito importante, que é nós hoje não podemos tratar as pessoas como massas, não é? Isso, aliás, tem tudo a ver com aquele conceito do agile, que é da segmentação, dos modelos de gestão, que é de trabalhar de uma forma colaborativa e trabalhar, digamos assim, com uma personalização, uma individualização maior. E, historicamente, o RH sempre desenvolveu políticas de massas, não é? Quando se faz uma política remunerativa ou quando se faz, muitas vezes hoje, a questão da formação já não é tão massificada, mas ainda me recordo daqueles catálogos de formação que eram autênticas listas das páginas amarelas. Enfim, a audiência mais jovem não sabe o que são não sabe o que são páginas amarelas, mas era a lista dos telefones, que eram assim, os livros mais volumosos que nós tínhamos. Então, hoje, de facto, existe um tratamento individual, não é? E a tendência é que a gestão de pessoas também caminhe nessa personalização e nessa individualização. Então, por um lado temos a imprevisibilidade, que é próprio do mundo funny, por outro lado temos a personalização, mas também temos uma outra situação que torna as pessoas realmente com potencial de gerar resultados económicos muito maior do que no passado, que é também vivermos numa era do conhecimento, não é? E qual é o principal stakeholder de uma empresa baseada no conhecimento? É o empregado, não é? É o colaborador. Porque o conhecimento não está no database da empresa, está no cérebro eu diria no cérebro e no coração, porque temos o comportamento emocional que não é desprezível, não é? Das pessoas. Então, as pessoas realmente adquiriram esse estatuto de ser o principal stakeholder das organizações, por via da era do conhecimento, têm de ser tratadas de uma forma personalizada, quase individualizada. Eu diria que a tendência é da individualização. Isso podia nos levar agora a um exercício muito mais longe, que talvez até as formas de contratação evoluam no sentido da individualidade e se calhar no futuro somos todos consultores, não é? Aquilo que para alguns chega a uma determinada fase da carreira ou viram condutores de Uber ou viram consultores, não é? E então, no nosso caso, somos consultores há muitos anos. Mas é uma tendência que acontece quando a pessoa, por algum motivo, deixa de ter um emprego estável. Mas estava eu a dizer que isso justifica, de facto, a importância que as pessoas têm na geração de valor económico. Mas também, e isso é que eu gostaria de sublinhar, existem ferramentas específicas para isso, não é? Este mundo funny que nós vivemos, de imprevisibilidade, gera, eu tenho uma ideia que o mundo evolui de uma forma elíptica, não é? Que nós estamos a sobrevoar pontos semelhantes aos do passado, mas com um nível superior, não é? E de facto esta imprevisibilidade que nós hoje vivemos, deste mundo de enorme fragilidade que nós hoje vivemos, nos obriga a um movimento pendular inverso, que é de termos ferramentas tão precisas quanto possíveis. Então, simultaneamente a este mundo aparece também a tendência de usar as métricas, de usar o People Analytics, etc., que é uma das formas que nós temos de errar menos neste contexto. Agora, não podemos ter a pretensão de que aquilo é a fórmula da Coca-Cola. Quer dizer, que não é com modelos matemáticos que nós acertamos exatamente a gestão das pessoas. Mas que é um excelente guia, não deixa de ser um excelente guia. Então, este movimento pendular, por um lado as incertezas, por outro lado a precisão
do People Analytics e de todas as métricas associadas a isso, que levam, de facto, a que a gestão de pessoas tenha este papel fundamental, eu diria mesmo, um dos protagonistas de gerar valor económico para as empresas. Mas também vejo, e isso eu acho que é importante nós sublinharmos, muitas pessoas convencidas que estão desenvolvendo uma gestão estratégica de pessoas e que estão desenvolvendo uma gestão de pessoas com alto impacto económico, tirando pedido no canto da mesa das diretorias das empresas, não é? Quando alguém diz, vamos fazer uma fábrica em Viseu, preciso recrutar 200 pessoas, preciso treinar 50 nesta função, etc. E o RH está lá no canto da mesa, tirando pedido e diz assim, nossa, aqui nós estamos alinhados com o negócio da empresa, nós somos realmente estratégicos. Então não vamos confundir esse papel que, de facto, hoje o papel da gestão de pessoas, ele é um dos protagonistas da própria concepção estratégica do negócio. Não é? Eu podia dar alguns exemplos de atividades que eu fiz recentemente que, de facto, têm um impacto determinante nas organizações, não é? E eu estava a participar como profissional de recursos humanos, mas estava a discutir a estratégia do negócio. E isso era, de facto, fundamental para o resultado económico das empresas. Não é? Pedro, temos aqui uma observação do nosso comum amigo Pedro Ramos, que ele diz, mas o que é uma gestão estratégica de pessoas? O Pedro Ramos coloca sempre estas questões provocatórias, mas de facto nós falamos muito de gestão estratégica de pessoas, ligado ao negócio, e de certo modo aquilo que aparece mais comum no conceito de estratégia vai beber naturalmente, enfim, às teorias estratégicas das organizações. E eu costumo dar, enfim, muitas vezes explico isso, qual é, por exemplo, a diferença entre uma gestão estratégica e uma gestão operacional, também de uma forma extremamente simples. A gestão estratégica, quando uma pessoa está a pensar em gestão estratégica, está dentro da organização, mas está a olhar para fora. Quando faz uma gestão tática operacional, está na organização, mas está a olhar para dentro. E, portanto, bom, é uma forma simplória de dizer a coisa, mas, de facto, exprime esta ideia de que, de facto, a estratégia está sempre associada, a Clausewitz lá dizia, na arte, ou Sun Tzu, aliás, a arte de ganhar a guerra. E, portanto, a estratégia, basicamente, nós definimos para onde é que vamos e como é que lá vamos chegar. E, portanto, quando falamos em gestão estratégica de recursos humanos, na minha percepção, há qualquer coisa ligado a, sim, como tu disseste, efetivamente, há um entrosamento neste momento da gestão de pessoas relativamente à estratégia da organização. A estratégia da organização já não está definida por, enfim, cabeças mais estratégicas que depois comunicam à direção de recursos humanos. Não, isso já foi ultrapassado. Quer dizer, foi ultrapassado em termos de modelo. Nós sabemos bem que a realidade concreta, enfim, é muito diversa, não é? Agora não. Agora uma organização, quando está a definir o seu próprio cenário estratégico, está, de facto, a pensar nas pessoas. E porquê? Um bocado por aquilo que nós temos dito até agora, porque, de facto, as pessoas são olhadas realmente como, enfim, aquela força dinâmica que pode gerar realmente mudança, novidade e surpresa dentro de uma organização. Nós estamos numa perspectiva de inovação. Essa inovação é feita precisamente para dar surpresa aos clientes, ao mercado, à sociedade. Mas essa surpresa tem que estar associada não apenas à visibilidade dos efeitos tecnológicos, chamemos-lhe assim, tem que estar associada a algo que as pessoas sintam no cotidiano, que é um benefício. E, portanto, ora, neste sentido, tu falaste de uma coisa extremamente importante, que é a questão do analytics. E várias vezes eu sou confrontado nas ações de formação, nas conversas que temos, nas conferências e por aí fora, com a seguinte pergunta. Muito bem, então, se nós nos encaminharmos para a consequência dessa leitura da realidade, a tal realidade funny, ou bunny, no inglês, não é? Enfim, frágil, ansiosa, não linear e incompreensível,
Uhum. Eu gosto de dizer funny. Funny em termos de português, né? Vai fazer um bocadinho o contraponto com o funny em inglês e tal. Até funny é giro, pronto, também é. Mas, pronto. Mas de facto é um contexto que apela à irracionalidade. Ou melhor, de facto, a coisas que nós considerávamos irracionais. A intuição, as emoções, o desbragamento emocional, enfim, eu poderia fazer aqui uma pequena incursão da neurociência, mas não vou por aí. E porquê? Realmente o que é interessante é que esta tendência da irracionalidade, que no fundo tem a ver com essa realidade de Fanny, e portanto nós vamos desafiar todas as coisas que racionalmente considerávamos como adquiridas. Isso leva, de facto, à ansiedade. A ansiedade ontológica que as pessoas têm neste momento por viverem numa sociedade cada vez mais imprevisível. E, portanto, a adaptação que se faz a essa realidade não pode ser, como tu dizias, não pode ser redutível a uma fórmula matemática. Porquê? Porque há muito de irracional em tudo isto. Então fazemos um apelo à irracionalidade, ao sentido de risco, à proatividade e à paixão. Porque sem paixão também, bom. Mas, no entanto, para quem diga, pois, mas isto pronto, ok, por isso é que há esta confusão toda, porque neste momento o mundo apela a coisas que nós não podemos controlar. Não, do meu ponto de vista, inútil, como tu disseste, também não é assim. Porque temos aqui, de facto, o tal pêndulo que tu dizes, mas o pêndulo aqui é, pronto, quanto mais irracional, mais racional, e quanto mais racional, mais irracional. E, aliás, vai haver um bocadinho aquilo que o professor Damasio diz, que quanto mais emocional, mais racional. Uhum. Porque a razão, nós sabemos, do ponto de vista da neurociência, a razão e a emoção estão muito misturadas. Aliás, os seres humanos, em primeiro lugar, sentem e só depois é que pensam. E na maior parte das vezes, pensam simplesmente para, ok, arranjar ali um alívio honroso para justificar as emoções que sentem. Uhum. Bom, na verdade, se nós considerarmos isto, o irracional, o impulsivo, tem um lugar fundamental. Sem isso, do meu ponto de vista, não há verdadeira inovação. Mas depois, aquilo que nós precisamos é realmente de medida. Medida para quê? Para racionalizar a irracionalidade. Certo? E é aí que está, de facto, o segredo, do meu ponto de vista, do alto impacto económico. É aproveitar aquilo que, à partida, é, pronto, é insuspeito como verdadeiro eixo da inovação de uma organização e da sua dinâmica. E então, hoje o que é que nós encontramos nas organizações? Um espaço cada vez mais de abertura à irracionalidade. As pessoas divertem-se, as pessoas, enfim, fazem aquelas coisas, enfim, como nós vemos das conferências, naquelas celebrações, que o pessoal já está a gritar, há balões por todo lado e por aí fora. Ora bem, isso é e deixar vir a irrupção da emoção, que é por definição irracional, e depois fazer esta coisa que é o essencial da inteligência emocional. É racionalizar aquilo que é irracional, a irracionalidade. Porque também, se não a racionalizarmos, bom, há confusão. E, portanto, e para isso temos o analytics. No sentido de que, quando nós libertamos a irracionalidade, quando nós libertamos a intuição, é preciso medir até que ponto essa libertação da irracionalidade e da emoção tem retorno efetivo no crescimento, no desenvolvimento e, enfim, e obviamente, no impacto económico na organização. Porque se não for assim, é um puro jogo é um puro jogo de autoerótico, de certo modo, não é? Porque a organização contempla-se a si própria e faz aquelas coisas todas, mas na verdade isso acaba por não contribuir para o progresso das organizações, e o progresso das organizações enfim, atua no progresso da sociedade. Não há progresso de uma sociedade se não houver progresso das organizações. E não há progresso das organizações se não houver pessoas, e não há verdadeiramente pessoas ativos que não libertem, ou que não necessitem de libertar um pouco dessa irracionalidade. Para terminar, isto perturba muitas gerações, as nossas gerações, os baby boomers, que estavam habituados a temas, muito bem delimitados, não é? A pessoa ia para a sua função, ficava lá na sua função, às vezes ficava na função 40 anos até à reforma, não é? Ia musgando a pouco e pouco, ia se encostando às paredes da empresa e por aí fora, e pronto. Quando andava por cima, muitas vezes estava na reforma. Ia subindo a pouco, sem ter qualquer esforço, porque era promoções automáticas e por aí fora. Nós estávamos habituados a isso, na nossa geração. Hoje não é nada disso.
Hoje a pessoa efetivamente progride na organização à custa do seu sentido de risco, à custa da sua confiança em si e na confiança que tem na capacidade instituinte que existe dentro de si. E então é aí que joga a autoconfiança, é isso que joga a autoestima. E olha, sabendo nós também que muitas vezes os líderes atuam para zancar na autoestima das pessoas e fazer as pessoas perderem a autoestima, bom, era antigamente, agora já não se faz. Pelo contrário, para Faz de conseguirmos forma ter, mais sofisticada. para conseguirmos ter uma melhor coerência nisto, é necessário, efetivamente, promover a autoestima das pessoas, estimular a autoconfiança, para que as pessoas sintam a autoconfiança suficiente para poderem arriscar. Pedro. Mário, brilhante, uma vez mais. Deixa-me só retomar a pergunta do Pedro, porque eu acho muito, muito interessante e muito importante, e agradeço-lhe a pergunta. Tu deste uma excelente definição semântica do que é gestão estratégica de pessoas, não é? Eu diria que usando essa expressão, essa explicação semântica, nós temos também que sublinhar que hoje a estratégia já não é mais a continuidade das tendências do passado. Antes nós fazíamos gestão estratégica analisando as tendências do passado e projetávamos para o futuro. Nós hoje vivemos num mundo disruptivo, em que, de facto, o novo não é necessariamente a continuidade do passado. Então, hoje, quando se faz gestão estratégica, não é na análise de comportamentos anteriores, mas é na análise dos desejos. Não é? Se nós fôssemos perguntar no final do século XIX que tipo de carruagens é que os condutores de carruagens queriam, eles diziam que queriam carruagens com cavalos mais velozes e não automóveis com motor de combustão, não é? Se formos perguntar hoje aos automobilistas que carros eles querem no futuro, provavelmente vão dizer que consumam menos ou que sejam elétricos, não vão dizer que são carros voadores. E tudo indica que nós, dentro de 3, 4 anos, nas nossas cidades, vamos ter carros voadores. Portanto, não é uma coisa projetada para um futuro longínquo, é muito presente. Então, do ponto de vista semântico, de facto, quando se fala de estratégia, hoje está-se a falar de análise de desejo e não de análise de tendência. E há sempre um conceito associado à estratégia que é a previsão do futuro. Nesse sentido, o analítico é uma excelente ferramenta para a previsão do futuro. No fundo, é essa a função do analítico, é ser capaz de antecipar os problemas e de antecipar a resolução dos problemas. Mas respondendo diretamente ao Pedro, eu uso o conceito de gestão estratégica de pessoas tal como o Bangberg e o Mushlan definiram, que é a gestão do negócio por meio da gestão das pessoas. Em que a finalidade já não é a gestão das pessoas, a gestão das pessoas é o meio. Da mesma forma que a tecnologia é o meio para a gestão do negócio, da mesma forma que as atividades comerciais são o meio para atingir os objetivos económicos da empresa. Então, é de facto uma gestão de pessoas cujo foco final é o resultado económico. Enfim, como sabes, nós estamos neste momento a fazer um curso em parceria com as associações de vários recursos humanos de vários países, do Brasil, de Angola, de Cabo Verde, e com a Coimbra Business School e com a Universidade Presbiteriana Mackenzie no Brasil, em que na organização desse tema nós procuramos trazer as ferramentas tangíveis, digamos assim, que obviamente não resolvem toda a gestão de pessoas, por as razões que tu já sublinhaste muito bem, mas temos que usar aquelas que nos dão de facto essa capacidade operacional para diminuir exatamente essa imprevisibilidade, essa margem de erro. Nós, nesse MBA, nós realmente reunimos 21 professores de 8 países diferentes para trazer o melhor de diversas disciplinas e o melhor de diversas visões sobre como alavancar os resultados económicos das empresas por meio da gestão de pessoas. Mas, respondendo literalmente à pergunta do Pedro, eu sou fiel à expressão do Bangberg e do Mushlan, que é a gestão do negócio por meio da gestão das pessoas. Sabendo que as pessoas são os principais stakeholders, não é? Que são aqueles que são os detentores do principal capital
das empresas nos dias de hoje, que são o conhecimento. Ok. É uma última dica muito importante essa, e aliás, efetivamente, não é possível nós criarmos condições para progredir num negócio, e vamos utilizar aqui o conceito de negócio na perspectiva mais ampla. Não na perspectiva puramente não é venda. mais ampla. E, portanto, enfim, realmente temos que contar, de facto, com as pessoas, e porque nós sabemos hoje, de facto, com base nas investigações que existem, que uma boa gestão de pessoas é essencial para uma boa gestão dos negócios e vice-versa. Onde há aqui um círculo virtuoso, finalmente, ao fim de um século e tal, não é? Desde os primórdios do século passado, da segunda Revolução Industrial, nós conseguimos ter círculos virtuosos entre a realidade das pessoas e a realidade do negócio. E isso saúda, de facto, este tempo fantástico, magnífico, em que nós vivemos, com muitos desafios, com muitas ansiedades, mas com enormes possibilidades de progredirmos, de reinventarmos, em suma, de ir por aí fora e, de facto, redesenharmos o futuro, não, como disseste, através simplesmente da projeção do passado sobre o futuro, mas criar, de facto, um futuro verdadeiramente novo. Pedro, chegámos ao nosso limite do tempo, podíamos ficar aqui o resto da noite. Com certeza. Eu agradeço muito, em nome da direção da APG, teres aceitado este convite e teremos com certeza outras oportunidades para discutir estes temas fascinantes e extraordinariamente importantes para a nossa época. E saúde, naturalmente, as pessoas que quiseram acompanhar-nos nesta talk. Outras seguirão e, portanto, desejo a todos, naturalmente, que quando falamos em gestão de pessoas, eu não posso deixar de desejar às pessoas, efetivamente, que se tornem cada vez mais profissionais mais eficazes e pessoas mais felizes. Muito obrigado pela vossa participação. Mais uma vez, muito obrigado, Pedro. Até sempre. Muito obrigado, Mário. Obrigado a todos que estão a assistir. Obrigado.